Viva! Neste vídeo vamos abordar a avaliação comparativa de empresas, também conhecida por avaliação relativa ou método dos múltiplos. O método dos múltiplos parte do princípio que o valor de um ativo financeiro pode ser obtido a partir do preço de ativos semelhantes, pegando em variáveis comuns, como sejam, por exemplo, as vendas, o lucro ou o cash flow. Ao determinarmos o valor de uma empresa através do método dos múltiplos, devemos utilizar múltiplos de empresas comparáveis. E o que são empresas comparáveis? São empresas que naturalmente devem operar no mesmo setor e ter dimensão semelhante, mas mais do que isso, devem ter semelhante nível de risco, medido através do custo de capital e também níveis próximos em termos daquilo que são as taxas de crescimento e distribuição dos dividendos, por exemplo. Neste vídeo iremos abordar em detalhe os principais múltiplos, ver quais são as variáveis que os explicam e terminaremos com a resolução de um caso prático. Na avaliação comparativa com o mercado, tomamos empresas que estejam cotadas no mercado ou que tenham sido adquiridas e usamos os preços de transação como base comparativa com a empresa ou o negócio que se está a avaliar. O valor do ativo é obtido por comparação com o valor de ativos similares ou comparáveis, aos quais o mercado atribui valores, ou seja, que são transacionados. No método de avaliação comparativa, consideramos o pressuposto do mercado eficiente, que é um mercado onde os preços refletem totalmente a informação disponível. Na prática, isto quer dizer que o mercado avalia corretamente os ativos e por isso podemos confiar nos valores de transação, ou seja, nas cotações, para calcular os indicadores bolsistas que servirão de base de comparação para a avaliação. Vamos ver em seguida 4 passos básicos que devem ser seguidos no uso e na seleção dos múltiplos. Começamos pela definição de múltiplo. A definição de múltiplo devemos ter em consideração consistência e uniformidade. Um exemplo. Por exemplo, o rácio PER é definido de forma consistente, pois o numerador é um preço por ação e o denominador é o lucro por ação, ou seja, ambos são tomados na ótica dos capitais próprios. No caso do rácio Enterprise Value EBITDA, também é definido de forma consistente, uma vez que tanto o numerador como o denominador são tomados na ótica da entidade. Vamos ver agora uniformidade. O múltiplo deve ser calculado para todas as empresas de forma uniforme. Por exemplo, os múltiplos têm uma base contabilística, pelo que é importante a uniformidade das políticas contabilísticas nas empresas de um determinado grupo. Na avaliação relativa, o múltiplo é calculado para todas as empresas de um grupo e depois é comparado entre essas empresas para se analisar qual é que possui o valor mais alto e qual é que possui o valor mais baixo e perceber o porquê. Além disso, o múltiplo deve ser também definido de forma uniforme para todas as empresas, isto é, perceber se, por exemplo, o PER assenta para todas em dados históricos de um exercício fiscal que terminou a 31 de dezembro ou se, porventura, há algumas empresas em que o exercício fiscal terá terminado a 31 de dezembro. Ainda a média e o desvio padrão dos múltiplos, as estatísticas descritivas que nós encontramos. Podem existir casos de valores extremos que resultam em médias não representativas. Quando não existem dados sobre o nível de risco, crescimento e distribuição de dividendos, normalmente eliminamos os casos extremos. Vamos ver um exemplo. Temos aqui a avaliação de EVP renováveis, feita através do método dos múltiplos, e aqui o caso do múltiplo EV/EBITDA. Esta avaliação foi feita por David Salgueiro no âmbito da sua tese de mestrado na Universidade Católica de Lisboa em 2016. Estão aqui 27 empresas, ou seja, a EDP mais 26, e que estão espalhadas pelos 4 continentes. Temos aqui a Tesla, norte-americana, temos a Energex, temos a Brookfield, empresas canadianas, temos a Vestas, que é uma empresa dinamarquesa, temos a Gamesa, que é uma empresa espanhola, temos a Nordex, uma empresa alemã, temos, por exemplo, aqui a Verbund, que é uma empresa austríaca, temos a First Solar, que é uma empresa também norte-americana, e a SMA, que é uma empresa alemã, e depois temos uma série delas chinesas, conforme nós podemos ver aqui. O que é que o autor começou por fazer? Foi calcular algumas medidas de estatística descritiva, a mediana, a média. Logo à partida identificou uma distância muito grande entre o valor mais baixo e o valor mais elevado. Temos aqui, obviamente, um outlier,
que é com a Tesla, com EV/EBITDA de 26,72, um valor de facto bastante dispar face aos restantes. O desvio padrão era obviamente bastante elevado, 4,3, e identificou também que o indicador de assimetria de 2,68, o que significa que a distribuição é bastante assimétrica. Portanto, valores superiores a zero significa que a distribuição tem uma cauda direita, ou seja, valores acima da média mais pesada. Valores inferiores a zero significaria o contrário, ou seja, que a distribuição tinha uma cauda esquerda, valores abaixo da média mais pesada também. Aqui o interesse era ter, naturalmente, um conjunto de empresas que permitissem ter aqui desvios padrão bastante baixos e também aqui uma assimetria pouco acentuada. Então, o que é que ele decidiu fazer? Logo à partida, o primeiro passo foi retirar este outlier, que foi a Tesla, e decidiu também retirar o primeiro quartil, ou seja, as 6 empresas com o EV/EBITDA mais baixo, e que eu vou também retirar aqui. Portanto, retirou este conjunto de empresas, pelo que o valor mais baixo passou para 6,47 e retirou também as 6 empresas com o indicador mais elevado, ou seja, acabou por reter as empresas a partir da Vestas. Neste caso, o que é que acontece? Acaba por ter aqui, naturalmente, um desvio padrão mais baixo, passou para 0,74 e também a assimetria está muito próxima de zero e os valores do preço por ação acabam por ser, eu diria, um pouco mais credíveis e mais realistas, de 8,88, contrariamente àquilo que estava apresentado no slide anterior, onde tínhamos a totalidade das empresas e que seria de 10. Terceira etapa, análise do múltiplo. Quais as variáveis explicativas fundamentais? Os múltiplos devem ser função de 3 variáveis sempre: o risco, o crescimento e o payout ratio. Consideramos que é impossível comparar a empresa adequadamente através dos múltiplos sem conhecer a natureza da relação entre as variáveis fundamentais e os múltiplos. Então a questão que se coloca é: o que é que nós poderemos considerar como uma empresa comparável? Será aquela que tem um nível de risco, considerando aqui operacional e financeiro, perspectivas de crescimento e o payout ratio semelhantes aos da empresa alvo de aplicação? Mas é verdade que é impossível identificar uma empresa exatamente idêntica à empresa alvo de avaliação. Então, a empresa comparável, por definição, deve ser aquela que possui cash flows, potencial de crescimento e de risco similares à empresa alvo de avaliação. Nessa definição não há referência ao ramo do negócio, ao segmento a que pertence ou opera a empresa. Contudo, os analistas referem-se a empresas comparáveis como outras empresas que operam no mesmo segmento. Só quando isso não é possível, uma solução alternativa passa por encontrar empresas semelhantes em termos de fundamentos de avaliação. Por exemplo, o beta semelhante, a taxa de crescimento esperado dos lucros por ação e o retorno do capital próprio. Pergunto, seria facilmente aceitável o valor de uma empresa de software ser estimado a partir de um múltiplo de uma empresa de energias renováveis, por exemplo? Fica a questão. Temos aqui o exemplo de uma avaliação da EDP, em que a preocupação foi, em primeiro lugar e sempre, encontrar empresas que operassem no mesmo ramo de atividade e, em segundo lugar, que também tivessem o mesmo conjunto, ou o mesmo portfólio de ativos, ou o mesmo portfólio de negócios e também mercados semelhantes. E aí encontramos a Endesa, a Iberdrola, a União Fenosa e depois encontramos também a Eletrabel. As 3 empresas que operam, que são empresas espanholas, operam essencialmente na Península Ibérica, e a Eletrabel, uma empresa belga. E a preocupação foi olhar para os mercados em que operavam e olhar também para a sua carteira de negócios. Verificamos que os principais indicadores, o PER, o PCE, o PBV, o PS, excetuando aqui o caso do PBV, os valores encontrados, quer em termos de discrepância entre o valor da avaliação máximo e mínimo, não eram muito significativos, quer também os valores encontrados por diferença entre indicadores de múltiplos também não eram significativos.
Vamos ver agora aqueles que são os principais múltiplos selecionados para fazermos avaliação. Começamos pelo PER. O PER é, sem dúvida, o indicador de mercado de utilização mais comum. Portanto, temos aqui no numerador o preço da ação e temos no denominador o resultado por ação. Utilizamos os resultados por ação do ano financeiro mais recente ou dos últimos 4 trimestres e podemos utilizar em alternativa os resultados por ação previstos para o próximo ano, o que neste caso acaba por ser mais adequado para avaliações. Bom, numa análise rápida à forma do PER, dado os resultados por ação representarem o rendimento de uma ação, podemos deduzir que o PER dá-nos o número de anos necessários para obter o retorno do investimento, admitindo resultados constantes ao longo dos anos. Bom, mas isso também só seria verdade se os resultados líquidos da empresa fossem integralmente distribuídos aos sócios ou acionistas. Então, como é que se processa a avaliação através deste múltiplo? A avaliação vai ser feita, então, a partir da comparação com outra empresa através deste indicador do PER. Vamos considerar a empresa A como sendo aquela que nós pretendemos avaliar e vamos pegar na empresa C como sendo aquela que serve de base de comparação. Neste caso, o preço estimado da nossa ação da empresa A vai ser igual ao PER da empresa C vezes o resultado por ação da empresa A. Vamos ver um exemplo. As empresas A e B pertencem ao mesmo setor. Determina o valor da empresa A, sabendo que o PER da empresa B é de 25,2 e as estimativas para os resultados por ação da empresa A para o próximo ano são de 0,6. Então, teríamos o preço de A seria igual ao PER da empresa B vezes o resultado líquido por ação para o próximo ano da empresa A. Então teríamos 25,2 vezes 0,6, que seria igual a 15,2. O PER apresenta algumas vantagens. Logo à partida é fácil calcular para todas as empresas do setor e comparar com a média da indústria. Além disso, a sua composição já reflete a rendibilidade, o crescimento e o risco inerente à empresa que falámos há minutos. Contudo, existem também algumas desvantagens. Logo à partida, existe uma divergência entre conceitos do preço de cotação, que é um indicador das expectativas do mercado, e o resultado líquido por ação, que aparece no denominador e que é uma informação histórica. Daí que, muitas vezes, os analistas acabam por utilizar dados dos lucros previsionais no cálculo do rácio. Além disso, os métodos contabilísticos adotados influenciam também o PER. Empresas com métodos contabilísticos distintos não são comparáveis. Além disso, este indicador não tem significado se o resultado líquido for negativo. Muitas vezes recorre-se a resultados líquidos por ação médios ou normalizados como solução. Além disso, a variabilidade dos resultados implica volatilidade ao nível do PER. Vamos ver agora o segundo indicador, que é o Price Cash Earnings. Isto é o múltiplo do autofinanciamento bruto. Temos como autofinanciamento bruto por ação os meios libertos por ação que conseguimos obter soma de resultados líquidos, mais amortizações e depreciações do período, mais provisões, imparidades e ajustamentos que dividimos pelo número de ações. Uma das vantagens deste indicador face ao PER é o facto deste eliminar o efeito da política de amortizações, depreciações e previsões e ajustamentos. Price to Book Value. Este é outro dos indicadores de mercado de utilização mais comum, em que temos no numerador o preço por ação, naturalmente, e no denominador o valor contabilístico da ação. Portanto, compara a cotação da empresa com o valor contabilístico do capital próprio. Pelo que um PBV inferior a 1 significa que as ações da empresa estão a ser vendidas a um valor inferior ao seu valor contabilístico, enquanto, ao contrário, PBV superior a 1 reflete um valor superior. Neste caso, nós podemos dizer então que existe criação de valor para o acionista se o PBV for superior a 1, uma vez que neste caso ele teria a oportunidade de ir ao mercado, vender a sua ação e receber um valor superior ao valor contabilístico. E ao contrário,
teremos destruição de valor se o PBV for inferior a 1. Em termos de vantagens, este indicador, ao contrário do PER, já é aplicável a empresas com resultado líquido negativo, revela também alguma estabilidade e simplicidade em termos de cálculo. Como limitações ou desvantagens, o valor contabilístico do capital próprio é influenciado pelas políticas contabilísticas seguidas pelas empresas e, naturalmente, não é aplicável a empresas tecnicamente falidas, isto é, capitais próprios negativos. Múltiplo das vendas, Price to Sales. Este indicador acaba por ser muito utilizado por aqueles analistas que querem fazer avaliações de empresas ligadas ao negócio digital, por exemplo, não pelo facto deste indicador ter aqui alguma especificidade técnica, mas tem muito a ver com o facto de não poderem utilizar o PER ou o PCE de forma normal, pois são empresas que têm prejuízos e autofinanciamento bruto negativos. Além disso, também não fazia muito sentido aplicar nestes casos o PBV, porque se tratam de empresas cujo valor não está diretamente relacionado com os ativos, mas antes com os intangíveis. Daí que, como vantagens do Price to Sales, temos o facto de se poder aplicar a empresas com resultados líquidos negativos, com influência técnica, algo que são desvantagens do PER e do PBV, conforme vimos. Além disso, outra vantagem tem a ver com o menor impacto das políticas contabilísticas do que os critérios do PER e do PBV e tem também menor volatilidade do que o PER. Como limitações, temos o facto da maior estabilidade do volume de negócios em relação aos resultados líquidos evidenciar a não consideração do risco operacional e financeiro. Além disso, não reflete também diferença entre as empresas em termos de margens e estrutura de custos, que afinal são variáveis determinantes do valor. Por último, temos o Multiple Enterprise Value. Este é o segundo múltiplo mais utilizado a seguir ao PER, e o Enterprise Value é o valor dos capitais totais investidos na empresa líquidos de disponibilidades. A empresa neste método é encarada já na ótica da entidade, ou seja, com base nos capitais totais investidos na empresa líquidos de disponibilidades. Então, como é que nós chegamos ao Enterprise Value? Vamos considerar o número de ações em circulação vezes a sua cotação, ou seja, estamos aqui a falar dos capitais próprios ao preço de mercado. Vamos incluir ainda o valor de mercado das participações minoritárias, vamos incluir também o valor de mercado das ações preferenciais, o valor de mercado também da dívida financeira, ou seja, o passivo total menos o passivo cíclico e passivo espontâneo de exploração. Este indicador, comparativamente com o PER, efetua comparações com base no investimento total da empresa antes do efeito do endividamento sobre os lucros e elimina o efeito de distorção provocado pelas políticas contabilísticas de amortizações e provisões. Para ilustrar aquilo que tivemos a ver até agora, vamos fazer um caso prático. Imagine que optou por recorrer ao método dos múltiplos para avaliar a Teixeira Duarte, uma empresa cotada na BVL, considerando que a Mota-Engil é uma empresa comparável à Teixeira Duarte e tendo obtido informação económico-financeira, determine os indicadores PER, PCE, PBV, PS da Mota-Engil, assim como a estimativa do valor por ação da Teixeira Duarte. Para suportar a realização do exercício, acabamos por recorrer ao Excel, em que nos anexos 1 e 2 temos o balanço e demonstração de resultados da Teixeira Duarte e da Mota-Engil, respectivamente, e no anexo 3 temos informação de mercado das duas empresas, designadamente a quantidade de ações dispersas em bolsa de cada uma das empresas e também o preço da ação da Mota-Engil. A primeira pergunta era então determinar os 4 indicadores para a Mota-Engil e depois fazer a estimativa do valor por ação da Teixeira Duarte. Começamos pelo PER, em que vamos calcular então, em primeiro lugar, o preço da ação da Mota-Engil, que nos é dado no anexo 3, nos aparece cá em baixo, 1,67, e depois vamos
calcular o nosso denominador, que é o resultado por ação, em que vamos dividir o resultado líquido do grupo pelo número de ações em circulação, e no caso da Mota-Engil chegamos a 0,2. No caso da Teixeira Duarte, o valor que obtemos é de 0,06, resultado líquido por ação. Então já estamos em condições de conseguir calcular o preço estimado da ação da Teixeira Duarte, multiplicando o PER da Mota-Engil, 7,8699, pelo resultado líquido por ação da Teixeira Duarte, e que nos aparece aqui na célula C26 e que dá 0,45. Passamos para o Price Cash Earnings, em que temos o nosso denominador, então, o autofinanciamento bruto por ação, e para chegarmos ao autofinanciamento bruto vamos começar por calcular ou identificar o resultado líquido do período, que temos aqui, no caso da Mota-Engil, com os 74 milhões, e depois vamos buscar as amortizações e depreciações e as imparidades e ajustamentos do período, e obtemos um valor de 190 milhões. Acontece que aqui temos que considerar a percentagem de interesses não controlados no resultado líquido do período, em que obtemos isso pela divisão entre o resultado líquido dos interesses não controlados e o resultado líquido do período, e que nos dá aqui um valor de 0,45. Então, aquilo que nos interessa em termos de autofinanciamento será, obviamente, aquele que já está líquido dos interesses não controlados e que nos aparece na célula C41. Então, o que fizemos foi, ao autofinanciamento bruto, fomos retirar o autofinanciamento relativo a interesses que não controlamos. Dividimos o valor encontrado pelo número de ações, as 204 milhões, e obtemos então o autofinanciamento bruto por ação. Temos o preço da ação da Mota-Engil, 1,567, e vamos dividir pelo autofinanciamento bruto por ação e chegamos a um PCE para a Mota-Engil de 3,06. Para chegarmos ao autofinanciamento bruto da Teixeira Duarte, seguimos o mesmo raciocínio que fizemos para a Mota-Engil e chegamos a um autofinanciamento bruto por ação de 0,2. Para chegarmos, então, com base neste indicador, ao preço estimado da ação da Teixeira Duarte, vamos multiplicar o PCE da Mota-Engil pelo autofinanciamento bruto da ação da Teixeira Duarte e obtemos na célula C48 0,617. No Price to Book Value, vamos encontrar o valor contabilístico por ação. Neste caso, temos que ir procurar no nosso balanço o capital próprio atribuível ao grupo. No caso da Mota-Engil, aparece-nos cá em baixo um campo que diz capital próprio atribuível ao grupo, que no caso que estamos, ou no ano que estamos a analisar, é de 324 milhões. E dividimos pelo número de ações e obtemos o valor contabilístico por ação. Chegamos ao PBV, portanto dividimos o preço da ação pelo valor contabilístico por ação, chegamos a 0,98. Vamos então, seguindo a mesma metodologia, multiplicar o PBV da Mota-Engil pelo valor contabilístico da ação da Teixeira Duarte e chegamos a um preço estimado de 0,594. Avançamos para o Price to Sales e precisamos de calcular o volume de negócios da ação. Vamos procurá-lo naturalmente na demonstração de resultados, o volume de negócios, em que temos vendas, mais produtos e serviços, temos ainda outros rendimentos e chegamos a um valor de 2.326.159.839. Aqui também vamos ter que procurar a percentagem de interesses não controlados no resultado líquido do período, de forma a que consigamos, portanto, descontar esse valor e chegar ao volume de negócios atribuível ao grupo. É então esse
o nosso valor que vamos dividir pelo número de ações de forma a chegarmos ao volume de negócios por ação. Então, o Price to Sales da Mota-Engil vai nos dar 0,25 e da Teixeira Duarte 3,16 e, novamente, para chegarmos ao preço estimado da ação da Teixeira Duarte, multiplicamos o Price to Sales da Mota-Engil de 0,25 pelo volume de negócios por ação da Teixeira Duarte 3,16 e chegamos ao valor do preço estimado da Teixeira Duarte de 0,791, calculado com base no indicador Price to Sales da Mota-Engil. Bom, com recurso ao modelo do Gordon-Shapiro, conseguimos calcular o PBV com base nas variáveis fundamentais da empresa. E a partir daí chegamos ao PBV, que neste caso vai ser o produto do PER pela rentabilidade do capital próprio, implícita na cotação. Sendo assim, já tínhamos calculado o PBV e o PER, e para chegarmos ao RCP, vamos dividir o PBV pelo PER e então conseguimos alcançar por esta via a rentabilidade do capital próprio implícita na cotação. Por último, queremos fazer uma interpretação circunstanciada do PER, quantificando o fator de franchise e o fator de crescimento, tendo em conta o custo de capital próprio implícito no PER e admitindo que a taxa de distribuição de dividendos se tem mantido nos 25%. Queremos então fazer a interpretação do PER a partir da sua decomposição nos fatores sem crescimento e contributo do crescimento. O FF é designado da qualidade do crescimento, depende da diferença entre a rentabilidade do capital próprio e o seu custo, o QEL. O G é designado da quantidade de crescimento, porque depende da taxa de crescimento G, já nossa conhecida, e o nosso primeiro fator é o fator sem crescimento e corresponde aqui ao inverso da taxa de custo do capital próprio na hipótese de crescimento nulo, ou seja, na hipótese de resultados constantes. É o chamado PER de base. O contributo do crescimento é dado então pela multiplicação do fator do franchise pelo fator do crescimento. Para que o crescimento contribua para o PER, a empresa tem que investir em projetos que tenham um retorno superior ao custo do capital próprio. Ou seja, é necessário que a taxa de crescimento G seja positiva, mas também que haja qualidade nesse crescimento, ou seja, a rentabilidade do capital próprio tem que ser superior ao nosso K. Então o que é que nós verificamos? Verificamos que o nosso PER de base é 7,93, que é superior ao nosso PER encontrado. O nosso G é 2,96, mas o nosso fator de franchise é negativo, ou seja, de menos 0,02. Então o que é que nós verificamos aqui? Verificamos que o custo do capital próprio é superior à rentabilidade do capital próprio. Então estamos perante um crescimento negativo, não há valor incremental, não há qualidade no nosso contributo do crescimento. Então, neste caso, concluímos que a empresa está a destruir valor. A opção correta, neste caso, seria a empresa distribuir todos os resultados sob a forma de dividendos, pelo que aqui o D seria igual a 1, o nosso G seria igual a 0 e então o PER seria igual ao PER de base, ou seja, aqui é o nosso primeiro fator. Na prática, a avaliação pelo métodos múltiplos, apesar de ser fácil de fazer, exige por parte dos analistas conhecimentos de contabilidade. Além disso, o que acontece geralmente é que os resultados obtidos são um pouco dispares, não sendo fácil de testar a qualidade dos parâmetros utilizados. Não é fácil de encontrar empresas realmente comparáveis. A comparabilidade devia surgir por via de níveis semelhantes de risco, de crescimento e de payout. Não é fácil encontrar empresas comparáveis, conforme eu disse, porque é difícil ter empresas que tenham precisamente a mesma dimensão, a mesma estrutura de ativos, o mesmo mercado, o mesmo portfólio de negócios. Daí que a maioria dos avaliadores acaba por optar pelo método de avaliação do rendimento, em que o valor da empresa é o somatório dos cash flows futuros atualizados. Obrigado por ter assistido até ao fim. Até breve.